Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, vocês que estão entrando neste momento através do canal, através do Face do Márcio Aguiar, eu gostaria de convidar você agora para começarmos aqui com a oração de início. Estamos com os 3 canais unidos aqui. Queremos, em nome de Jesus, fazer hoje jus ao tema princípio das dores, descrito em Mateus 24, também do 1º ao versículo 12. Mas também tem outras referências em Lucas, e aí, Apocalipse, e por aí vai. Mas nós queremos começar hoje uma live direto ao ponto, sendo bem sucintos e mais direto, mais claro. Por causa do tempo também, hoje é domingo, você precisa descansar. Então, estamos aqui com 10 horas, 21 horas e 50 minutos. Daqui a pouco a gente já volta, porque agora vamos orar. Amém? Depois apresento novamente os nossos colegas de hoje, para quem não conhece. Oremos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, por este momento tão importante, aonde entramos na Tua presença, aonde, Senhor, nós somos devedores, ó Pai, de gregos, judeus, Senhor, de bárbaros. Nós precisamos ministrar a palavra do Senhor aos corações, às mentes, Senhor, às famílias. Que Deus abra o entendimento com o sopro divino do Espírito Santo. Fala aos nossos corações, pelo poder do sangue de Jesus. Amarra todo o poder das trevas, toda a presença maligna contra esta live, contra Pai amado, ó Deus querido, esse trabalho será feito para a glória do teu nome. Abençoa as famílias, salva, liberta, cura nesta noite pelo poder do sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor, agora, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, já vou apresentar aqui o William, do canal Princípios Cristãos. Então, ele está aqui conosco mais uma vez, segunda noite, e o Márcio Aguiar também, do canal Divulgando a Palavra de Deus. William, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Graças ao Senhor. Louvado seja o nome dele por estar aqui mais uma vez nesse segundo vídeo, dando seguimento aí a essa linha de estudo escatológico. É um prazer imenso. Espero que juntos possamos estar edificando a sua vida em mais um vídeo. Não se esqueça de comentar aí, fazer seus comentários, lançar perguntas, entendeu? E curtir, compartilhar com seus amigos, para não edificar apenas a sua vida, mas faça seu papel de missionário edificando também a outros. Márcio, pode com a sua saudação. Pai do Senhor, queridos, mais uma vez estamos aqui nessa live com um tema escatológico, princípio das dores. Vai ser um tema bastante relevante e nós iremos aqui estar discorrendo alguns textos bíblicos para o melhor entendimento, tanto nosso quanto daqueles que nos ouvem. Fique conosco, você não vai perder o seu tempo, você vai ser tremendamente edificado. Enquanto isso, se tiver caneta e papel em mãos, vai anotando aí para o seu aprendizado. Muito obrigado, pastor. Graças a Deus. Então, eu vou pedir hoje ao William que ele leia o nosso texto da live, por gentileza. Sim. Nosso tema se encontra em Evangelho de Mateus, capítulo 24, vou ler do versículo 3 até o versículo de número 8, né? Para a gente ter uma noção do contexto do que estamos falando. Versículo 3 diz assim, queridos, se puder me acompanhar. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dizei-nos quando serão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Versículo 4. E Jesus respondendo disse: Fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino,
E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E todas estas coisas são os princípios das dores. Muito bem, eu gostaria que o William já desse a sua palavra dentro do texto, dentro do tema. Fique à vontade, meu irmão. Depois o Márcio Aguiar, ele dá sequência. Eu vou estar sempre pegando, pessoal, a palavra deles, mas os nossos convidados, convidado de honra, convidado especial pelo Espírito Santo, são canais que estão crescendo, têm responsabilidade com a palavra de Deus e com os escritos, com todos que estão do outro lado da telinha, ouvindo as mensagens dirigidas pelo Espírito Santo para cada pessoa. Então, a nossa responsabilidade é muito grande diante de Deus, diante de vocês. Nós, o canal Querigma, princípio cristão, divulgando a palavra de Deus, canal Unidos com Cristo, somos do mesmo ministério, da mesma igreja, da mesma linha teológica, bíblica, os mesmos princípios bíblicos. Então, entre nós não tem divergências, entre nós tem acordo, entre nós temos parceria, entendimento, Bíblia. Então, a gente precisa passar para vocês, dentro desse tema tão importante, princípio das dores. O que significa princípio das dores para você? Uma pergunta para quem está em casa. Faça essa pergunta para os nossos convidados. Faça pergunta para o William, faça pergunta para o Márcio, tá bom? Deixa eu fora. Pergunta para eles, explora um pouquinho deles. Faça a sua pergunta aqui, através do canal Querigma e através do Face, e a gente vai estar passando para eles as perguntas e eles vão estar respondendo, né, com mais clareza possível, né, William? Fica à vontade. Queridos, eu vou ser bem sucinto, bem direto nas minhas palavras. Vou deixar que os meus irmãos aqui, o meu pastor, o Márcio, se aprofunde com mais veemência. Eu quero só fazer uma introdução aqui a respeito desse assunto. Muitas pessoas confundem princípios de dores com grande tribulação, ou sinais dos fins dos tempos. Seria a mesma coisa que princípios de dores. Ou seja, os princípios de dores, os sinais dos fins dos tempos, são coisas que antecedem a vinda de Cristo, com a finalidade de quê? Olha o que o texto vai dizer. Versículo 3 diz que eles estando assentados no monte, Jesus estando assentado no Monte das Oliveiras, chegam os seus discípulos e começam a lhe interrogar quando seria o fim do mundo. Para eles, quando ele fala acerca do fim do mundo, fala acerca também da vinda de Cristo. E Jesus, da primeira vinda. E Jesus ele começa a discorrer acerca dos sinais que antecederiam a sua vinda. Ou seja, são coisas que deveriam acontecer anunciando a volta. Essa é a finalidade dos sinais, para que a igreja esteja alerta. Nós não podemos, meus queridos, como igreja de Cristo, como discípulos do Senhor, estar inertes a esses sinais. Precisamos estar com nossos olhos espirituais abertos para entendê-los. Eu vejo aí no YouTube diversas pregações, pastores falam sobre os cavaleiros, falam sobre grande tribulação que nós estamos enfrentando, mas não. O que estamos enfrentando é um prenúncio do arrebatamento da igreja. É um anúncio de Cristo está próximo. Nós vamos ver que os cristãos do primeiro século, no decorrer da nossa live aqui, nós vamos ainda aprofundar nisso também, os cristãos dos primeiros séculos ali, eles acreditavam, estavam alguns até angustiados, Paulo escreve para esses cristãos, acerca de que eles já estavam vivendo os finais dos dias. Olha como é uma igreja que começa a olhar para esses sinais, começa a olhar para esses acontecimentos e começa a se turbar. Por incrível, eles acreditavam que Nero era o anticristo, muito deles. Outros faziam loucuras, vamos colocar assim, né? Achando que os seus dias estavam se findando. Ali é uma perseguição que se levantou, coerente com o que nós lemos aqui, porque esses sinais, desde a antiguidade, já vem acontecendo. O que vai diferenciar ele com o passar do tempo é o quê? É que esses sinais, com o passar do tempo, eles vão se tornando cada vez mais agudos, cada vez mais profundo, cada vez mais veemente, cada vez mais comum e com cada vez mais violência. Mas, primeiro, essa introdução é para entendermos qual é a finalidade e o que é os princípios de dores. E aí retorno a palavra ao pastor. Princípio de dores, como o nosso William foi muito taxativo, categórico, nas suas palavras, a gente vê que, o presbítero Márcio já vai dar a palavra, a gente vê que
nada mais, nada menos do que uma ira, uma fúria de Satanás. Chega, me arrepio, meu Deus. Jesus. Volto a repetir, uma ira, uma fúria de Satanás, um ciúme do diabo da pessoa de Jesus. Porque Jesus deixou um trabalho maravilhoso na mão dos apóstolos. E os apóstolos deu ênfase nesse trabalho tão maravilhoso, arrastando multidões. E os discípulos de Satanás não conseguiram isso. Que foram os fariseus, saduceus, aqueles simpatizantes ao pessoal de Herodes, tem aqui o nome, os Zelotes e outros, o povo de Barrabás, entendeu? Eles eram envolvidos com políticas e não com evangelho, cristianismo, o cristianismo da graça que salva. Então, quando os discípulos começam a dar ênfase do mesmo modelo, a mesma luva que Jesus usou, Márcio, os discípulos usaram a mesma luva. Ou seja, não foi um trabalho diferente do de Jesus, foi um trabalho igual o de Jesus. A mesma coisa, nos milagres, no amor, na multidão de pessoas seguindo a eles. Então, provocou ciúmes de todos os lados. E, meu irmão, quando o trabalho cresce, é muitos opositores, é muitos inimigos que vêm como urubus para escarnecer daquele trabalho, para parar aquele trabalho. Porque aquele trabalho está incomodando o inferno, incomodando a mídia local na época. Os reis, os príncipes, os religiosos, que não saíam de 4 paredes. Então, o princípio de dores, para mim, no meu ver, nada mais, nada menos do que um ardente ciúme, uma ira violenta contra os servos de Deus. Márcio, fique à vontade. Pois bem, dando continuidade ao assunto, ao tema aqui que estamos iniciando, princípio de dores é tudo isso que os irmãos acabaram de falar, de informar para vocês, e não tem nada a ver com a grande tribulação, mas também não deixa de ser uma tribulação, tirando o termo grande. Grande tribulação é porque pode dobrar bem maior do que estamos passando. Os apóstolos, os seguidores de Cristo, lá no século I, já começaram a passar porque o que a Bíblia chama de princípio de dores. E se nós olharmos a história do cristianismo, vamos ver todo tipo de atrocidade que os imperadores, destaca-se Nero, fizeram contra os judeus daquela época. Mas ainda não era a grande tribulação. Sabemos que a grande tribulação só vai iniciar depois do arrebatamento da igreja. Mas o princípio de dores está aí, já iniciou, e tem que se apertar cada dia mais. Jesus vai falar os sinais que evidenciariam os princípios de dores: terremotos, maremotos, peste, fome. Você deve me questionar, mas sempre houve fome na Terra, sempre houve uma peste, a destacar a peste negra, que matou milhões de pessoas na Europa, tantas outras, mas nada se compara pelo que nós estamos vendo, principalmente esse vírus maldito aí do Covid-19. Está matando, e infelizmente vai continuar matando muitas pessoas. Então vejamos aí pelos fatos que os princípios de dores é um prenúncio que Jesus está voltando. Jesus está respondendo a 3 indagações dos discípulos. Versículo 20, olha só, o capítulo 24 de Mateus, é interessante. Versículo 3, os discípulos fazem 3 perguntas. Eles dizem assim: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Uma pergunta. E quando será o sinal da tua vinda? Segunda pergunta. E o fim dos tempos? Uma das profecias já se cumpriram. Se você olhar o contexto imediato, capítulo 23, versículo 38, Jesus lança uma profecia, dizendo: eis
que a vossa casa ficará deserta. Aí eles entram no templo, Jesus diz, não está vendo tudo isto? O templo que Herodes havia ampliado. Sabemos que, pela história, Salomão construiu, a Babilônia destruiu o templo, Nabucodonosor, depois Zorobabel ali vai reconstruir o templo, depois de 70 anos o povo volta para a sua origem, só que o templo não é tão grande, mas era a segunda glória, maior do que a primeira, e no tempo de Herodes, querendo agradar aos judeus, ele vai ampliar o templo ali de Zorobabel e faz uma arquitetura muito bela, e os discípulos ficaram encantados. Aí Jesus fala, não está vendo tudo isso aí? Há quem diz na história que a pedra ali, cada pedra do templo era 400 toneladas. Eu estava pesquisando hoje. 400 toneladas, um pedaço, um tijolo, um bloco do templo ali do templo. Então, era impossível. 4 toneladas, no caso. Exatamente, 4.000 toneladas. 4.000. Eu apostei por peso, cada tonelada 1.000. E como que pode derrubar um templo daquele? Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Essa profecia dizia assim, depois de 70 anos após a morte de Cristo, aí nós vemos que Tito, o imperador ali, o romano, o general ali, vai e cerca Jerusalém ali, 70 anos depois de Cristo, destrói ali, rouba alguns utensílios, enfim, cumprindo a profecia de Mateus 23, versículo 38. Porém, as duas perguntas ali estão se cumprindo no decorrer dos anos, e é isso que nós vamos discorrer, o princípio das dores. Vou deixar para os irmãos e a gente vai... Antes de entrar exatamente dentro do texto do livro, eu tenho uma observação aqui que me deixa aterrorizado. Que é, William, o que te deixa aterrorizado? É quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para esses sinais, que, como falamos aqui, o objetivo é manter a igreja alerta e ciente da vinda que está próxima de Cristo. Quando eu olho para esses sinais e olho para a igreja e vejo ela inerte, vejo ela não sente, a igreja, isso é um problema sério. A igreja ela não sente o peso, ela não sente o que está acontecendo ao seu redor, mediante a circunstância. Sinais acontecem para que venhamos identificar quando está... É como se fosse um relógio. A ideia dos sinais é um relógio cronológico. Conforme ele vai acontecendo, nós vamos entendendo que esse relógio está chegando ao fim. Se nós estivermos com nossos olhos fechados para entender isso, a probabilidade de sermos pegados com... Olha o versículo, interessante, eu nem tinha pensado nisso. A probabilidade de sermos pegados com as vídeos do versículo 25, que é o versículo seguinte, porque esses sermões escatológicos são aproximadamente 1 versículo, 2 versículos, 3 versículos, Jesus falou só sobre esse assunto. Então, essa igreja que está desapercebida, esse cristão, eu espero que você não esteja vivendo essa situação, mas esse cristão que está dessa maneira, ele corre um risco eminente de ser pego de surpresa, de ser pego dormindo quanto ao arrebatamento. Então, precisamos entender o porquê Cristo me ensinou, porque Cristo vai permitir isso. Para que a igreja é como se você estivesse arrumando suas malas para uma grande viagem. Você não vai chegar no... Já pensou? Eu chego no aeroporto, estou indo para um outro país, com meu passaporte, chego lá, esqueci meus documentos. Perdeu o avião. Só que diferente dessa situação, você pode agendar uma outra viagem. Já no arrebatamento, não. Ou você está pronto, ou você está pronto. Pastor, só aqui, ó, o Uziel Gomes, pregador, está lá em São Paulo, acho que Campinas. Ele pode me confirmar aqui. Está lá em Campinas, já esteve aqui pregando conosco, amigão. Está aqui mandando paz. Deus abençoe, meu filho. Minha esposa Alessandra e o varão Leomir ali do salão. Ele está sempre aqui conosco. A gente deu uma saidinha, mas ele estava aqui. Deus abençoe, meu filho. E os demais que entram e saem. Deus abençoe, essa live vai ficar salva e os irmãos serão edificados. Exatamente. Vai ouvir. Aqui no canal tem a esposa do William, irmã Kézia, e ela pergunta, ela faz uma pergunta: quem serão as duas testemunhas da grande tribulação? Mas o tema aqui nosso é só princípio de dores. Irmã Kézia, obrigado pela pergunta. Tá? Mas a próxima live é sobre grande tribulação. Essa é só princípio de dores. Nós vamos abordar. A próxima live é a grande tribulação. Aí a gente vai discorrer toda essa natureza da grande tribulação. Tudo que a Bíblia fornece, a gente vai trabalhar em cima para levar ao público, aos irmãos, aos inscritos, aos amigos, aos interessados,
tá? Que entenda bem o que é grande tribulação. Porque agora estamos trabalhando com o princípio de dores. E quando começou o princípio de dores, queridos? O princípio de dores começou lá nos apóstolos. Começou ali forte mesmo, com mais veemência, com violência, com grandes mortes, já no início do quarto século. Cerca de 35 anos do terceiro século, terminou o terceiro século, 300 anos de evangelho, já no quarto século, 35 anos, que entrou o quarto século, entendeu? Aí foi uma pegada muito violenta, muito violenta. Mas antes disso, o evangelho ele foi permeando, entrando em vários lares, entrando em várias cidades, e teve êxito e tal, mas depois da grande tribulação, a perseguição, o princípio de dores começou mais ali em Roma, quando a igreja romana foi perseguida, a igreja de Cristo em Roma foi perseguida veementemente, e vários imperadores, cada um foi dando sequência na perseguição, com mortes terríveis, tá? Então, o princípio de dores começou ali e permeia até hoje em todo o cristianismo. O cristianismo, nós temos de duração hoje cerca de 1.900 anos, alguma coisa, né? Quase 2.000 anos, que o princípio de dores ele dura. Agora, a tribulação, a grande tribulação mesmo, porque existe, nós vamos ter que, na próxima live, temos que falar da tribulação, primeira fase, e grande tribulação, segunda fase. A grande tribulação mesmo é na segunda fase. Sendo que a primeira fase da grande tribulação também é tribulação. Mas a maior tribulação é a segunda fase. Então, a gente pode perfazer 7 anos, dividindo em 3 anos e meio. Mas essa questão deve ser falada e confirmada pela Bíblia, explicada pela Bíblia na próxima live. Porque nessa live a gente está se tratando simplesmente só de princípio de dores. Quero perguntar para os colegas aqui, canal Princípios Cristão, canal Divulgando a Palavra de Deus. Vocês que estão nos assistindo, pode mandar aí, tá bom? Pelo canal Querigma. Quem não é inscrito, no canal Querigma, se inscreva. Pregador Osiel. Diadema, né, caminhando? Diadema. Meu amigão, pode fazer sua pergunta para os nossos convidados. Realmente, hoje, quais são as consequências das irresponsabilidades dos muitos, nem todos, com todo respeito aos irmãos, pastores, pregadores, cantores, músicos, pela falta de responsabilidade de muitos que se diz cristão, que se diz liderança dentro de igrejas, tá? Que não ensina ao povo que a grande tribulação está vindo e que o povo precisa se preparar nesse período de princípio de dores para ser arrebatado. Quero perguntar para os colegas aqui, quais são as consequências que hoje nós evidenciamos, nós presenciamos diante dos nossos olhos, que nos traz medo concernente ao princípio de dores? O que vocês podem falar para o povo aí atrás, do outro lado da câmera aí? O que os cristãos hoje estão levando de ruim, de negativo para as suas vidas espirituais, porque não estão entendendo o que é princípio de dores? Pastor, é muito preocupante o cenário que estamos vivenciando no meio evangélico do povo de Deus. Porque dá a entender o povo está tão distante da palavra de Deus, analfabeto, biblicamente falando, porque o que destrói o ser humano, mais do que arma, qualquer coisa, é a falta de conhecimento, a ignorância. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Jesus disse: errais por não examinar as Escrituras. Por quê? Eu ler é uma coisa, examinar é você fazer uma perícia
do contexto de tudo que está acontecendo na Bíblia Sagrada. A consequência é terrível. Muita gente longe, afastada do verdadeiro evangelho. Por quê? Princípio de dores, esse tema, pastor, que não traz aplauso, e a gente não está atrás disso, nosso compromisso é com a palavra. Princípio de dores, para eles, soa estranho, porque estão pregando o outro evangelho, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Verdadeiramente, o outro evangelho que Paulo estava denunciando aos Gálatas, o outro evangelho. E esse evangelho de hoje, não generalizando, com exceções, tem um remanescente, é um evangelho que tudo pode, que crente não passa por aflição, que se você estiver passando por uma aflição, se você estiver passando por um desemprego, você está afastado, você está debaixo de uma maldição, você não está na direção de Deus, sendo que Jesus disse, no mundo tereis aflição. E o princípio de dores, a igreja passará por ela. Eu fico preocupado com esses crentes que gostam de tudo fácil. É um Jonas que, se a planta for tirada e o sol bater na cabeça, ele reclama e pede a morte. Muitos cristãos, isso, se acontece alguma coisa... Que não é conforme ele gostaria? Uma difamação faz o cara desviar. Um fuxico faz a pessoa desviar. Agora, o princípio de dores, que é o que acontece? Terremoto, maremoto, peste, fome. E o Brasil não está isento de terremoto, pastor. Dizem que, né, William, as placas tectônicas não, aqui no Brasil não são... Santa Catarina. Porque há muitos anos atrás, isso fortifica exatamente o que a gente está falando. Porque há muitos anos atrás, segundo os geólogos, não poderia acontecer, era quase impossível. No Brasil. Hoje, há pouco tempo, aí a gente está vendo essa série de terremotos. E muitos terremotos não são sentidos, entendeu? Mas são verdadeiros. Não é eu que estou dizendo para endossar a Bíblia. A Bíblia não precisa disso, ela por si só. Mas quando você começa a pesquisar, aí volta a falta do conhecimento. O povo hoje, eu não, né? A própria Bíblia fala a respeito disso, foi citado pelo nosso presbítero, que é a falta de conhecimento, a falta de interesse pelo conhecimento bíblico que faz essas pessoas perecerem. Porque hoje você tem falsos profetas? Você tem. Mas se os crentes fossem nutridos na palavra por si só, porque eu não dependo de alguém para ler a Bíblia, depende de mim mesmo. Eu não estou falando de quem tem uma dificuldade de leitura, estou falando da questão em geral aqui. Eu não dependo, então eu sei quem está... Jesus diz, eu sou o alvo, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Não é, com todo respeito, não é a instituição que você congrega, não é o seu pastor que é o seu mediador entre você e Deus. Então você que é cristão, você precisa conhecer da palavra, para você não ser enganado quanto a isso. Desculpa interromper. Não, estamos interagindo. Então, pastor, é o que a gente está conversando. A consequência é terrível e Deus cobrará, pastor. Ainda bem que a gente aqui tem um pastor, não é porque está na frente, mas prega essa doutrina. Eu estou falando dos líderes aí incompetentes, que essa é a expressão, que não pregam, com medo de das ovelhas saírem da congregação, com medo de o balanço do dízimo abaixar. Aí eles não querem. Então, essa parte de princípio de dor, eles não pregam, eles não anunciam. Por quê? Para não assustar o povo. Para não assustar o povo. Por isso, o povo fica ali comendo daquelas migalhas. Quando depara num texto desse de Mateus 24, falando de terremoto, de fome, de peste, ele diz, não, isso aqui não é para crente, não. Porque nunca viu um justo medicar o pão. Ele pega um contexto fora... Isolado. Pega um texto fora do contexto e vira um pretexto para fazer o que quiser. Então, é a falta de quê? De uma análise bíblica, falta de uma escola bíblica dominical, falta de mergulhar mesmo na palavra de Deus. O evangelho não é um evangelho facilitador no que diz respeito. Jesus mesmo falou, né? Se quer ser salvo, pega a tua cruz, meu amigo, né? Pega a tua cruz, nega a ti mesmo a cada dia. Toma a tua cruz e siga, se vira. Aí ele diz, sua mulher não quer ir com você, vai você. Seu marido não quer ir com você, vai você. Seu pai não quer ir,
Deixa seu pai, vai. Sua irmã, seu irmão, seu parente, seu patrão, sua patroa. Quer dizer, faça a sua parte. Isso é pegar a cruz. Quer dizer, seja responsável com a sua própria vida diante de Deus. Se salve, meu irmão. Então, nós vemos aí que é uma realidade, muitos, hoje, a maioria dos pastores não querem falar de princípio de dores. Ok, mas muitos deles vão se arrepender porque não falaram. Porque diante do juízo de Deus é sem misericórdia. Hoje nós temos mediador, que é Cristo, né? Diante de Deus, intercede por nós, é o advogado, perdoador dos pecados. O sangue dele está livre, liberado para lavar todos nós, conforme nós pedimos perdão, nos arrependemos. Deus está sempre ali batendo o martelo, perdoando a gente também, nos ajudando, nos reconciliando com o seu Filho Jesus, o Espírito Santo também chorando, com choro inexprimíveis. Exatamente. Mas naquele dia, o julgamento não tem misericórdia. O julgamento tem o povo, o julgamento tem a lei, a Bíblia, o julgamento tem a justiça, o julgamento tem a punição, tem o juiz, mas não tem advogado. Mas hoje tem tudo, mas no juízo final não tem mais. Então, o princípio de dores hoje é para quem estão passando por dificuldade, perseguições e não estão abandonando Jesus. Falo da parte dos cristãos. Quer ver? 1 Pedro, os irmãos podem aí em casa, os meus colegas aqui. 1 Pedro 4:12, que diz: não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Tiago no primeiro fala. Isso, Pedro 4, 1 Pedro 4, verso 12 e 13. Pode ler o 13, que eu já li o 12. Ele diz assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Isso, agora não sofra por causa... Continua. Aqui eu li o 13, aí você quer ler o 14, né? Tá aí. Se sois, minha tradução é diferente. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Por ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado. Vai, termina. Depois tem Tiago aqui. Termina. 15. Vai. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como que se entremente em assuntos alheios. Isso, prossegue, até o 18. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe antes, glorifique a Deus nisto, porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. Isso. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Continua, pastor. E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e pecador? Versículo 20. Portanto, que aqueles que padeçam segundo a vontade de Deus possam entregar e guardar as suas almas ao fiel Criador, fazendo. Glória a Deus. O que nos leva a recomendar, a guardar as nossas almas ao fiel Criador? O princípio de dores, a perseguição ao cristão, à igreja, aos fiéis. Versículo 17 está dizendo: se o juízo de Deus começa pela casa de Deus, e quem é a casa de Deus? Os cristãos, os fiéis. 1 Coríntios 3:16, não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós, que sois o templo de Deus? E se alguém destruir o templo de Deus, este alguém será destruído por ele naquele dia. Então, a casa de Deus é o nosso espírito, é a nossa alma, é a nossa mente, é o nosso coração, é o nosso corpo físico. Deus habita nos três. Então, se o julgamento ou o princípio de dores, as perseguições começa pela casa de Deus, primeiro pela casa de Deus,
para que no juízo final não venhamos estar como réus, mas como testemunha, eita glória, do que nós já passamos mediante a perseguição dos mesmos que estão sendo agora no juízo, sendo julgados e punidos. Então, meus irmãos, é muito sério. Nós, pastores, pregadores, você que está em casa, que é pregador, instrutor, ou coordenador, ministro, professor de teologia, professor de escola bíblica dominical, nós precisamos ensinar o povo que chega com essa palhaçada de outro evangelho, de facilidades, que vê como está e fique como veio. Nada disso, meus irmãos. A Bíblia diz que nós temos que ser puro, de espírito, alma e corpo, ser santo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Deus quer para si o seu povo, o nosso corpo, espírito, alma e corpo separado, conservados, santos ao Senhor. 1 Pedro 1, 16. Sede santo como ele é santo. Ora, Apocalipse 22, verso 11. A quem é santo, continua sendo santo. Quem é justo, continua sendo justo. Quem é puro, continua sendo puro. Quem é ímpio, vai continuar sendo ímpio. Quem é injusto, continua sendo injusto. Porque essa é a natureza, Márcio, do ser humano na Terra. O ser humano, ele vai de mal a pior. A igreja não tem que ir de mal a pior. A igreja tem que ir de mal a melhor. Ela tem que sair do ruim para o bom. Tem que sair do bom para o ótimo. Tem que sair do ótimo para o extraordinário. A igreja ela vai subindo uma escada na santidade de Deus e na palavra de Deus. Mas quem é que nos prova na tribulação chamada princípio de dores? Justamente são as injúrias dos homens contra a igreja de Deus. E, uma coisa que me chama muito a atenção, baseado no que o presidente falou, o pastor tem falado, é que esse tema tem sumido de cima dos púlpitos. Não traz, como foi dito, não traz mais aplausos, não traz elogios, não satisfaz o ego de quem fala sobre princípio de dores, arrebatamento. Eu louvo a Deus por esse projeto, né? Foi colocado no coração dos meus irmãos aqui, de trazer essa playlist sobre essa escatologia bíblica, para esclarecer algumas dúvidas e para edificar as nossas vidas, porque nós que estamos ministrando aqui também estamos sendo edificados. Uma coisa me chama muita atenção a respeito disso. Diz assim, 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, diz assim, versículos número 1. Ora, estamos falando de sinais dos fins dos tempos, princípio de dores. Versículo 1 diz, ora, o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvida a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha como isso é. Nos últimos dias. É agora. É agora. Quando a gente olha para dentro da nossa casa, quando a gente olha para, quando eu digo casa, nosso meio evangélico, quando a gente olha para dentro da igreja, essa perversão do evangelho, essa deturbação da Bíblia, é exatamente o que Paulo está falando em Timóteo, a respeito desses espíritos que têm tomado espaço, essas doutrinas, esses lobos, esses cães que têm tomado os altares, esses irresponsáveis, com todo respeito. Eu estou falando da questão espiritual aqui, não quero ofender ninguém, eu estou dentro do texto, dentro da palavra. E dentro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12, 13 e 14. Eu não quero ofender ninguém, não leve para o lado pessoal. Os falsos obreiros. Porque isso é uma responsabilidade muito grande. Você que é ministro, você que é pastor, como foi falado, você vai ser cobrado como tal. É melhor que não soubesse de nada. É melhor que ficasse como membro, só congregando. Por quê? Voltando à questão aqui. Dentro da igreja, hoje você olha, as pessoas elas querem ver o cristianismo para satisfazer o ego do homem. O culto hoje é voltado para o homem. A gente tirou Cristo. Olha para os nossos louvores, por exemplo. Olha as ministrações. Quando você vai para a base, porque a nossa base do evangelho é o quê? Os ensinos de Jesus. Esse é o nosso líder. Né? Quando você vai para a base, o evangelho de Mateus, capítulo 5, ali, Sermão do Monte, você encontra Jesus falando sobre uma doutrina da alma, sobre uma renúncia, falando sobre amor, falando sobre solidariedade, caridade. E quando você vê para o nosso evangelho hoje, a igreja de Atos dos Apóstolos é um exemplo fenomenal disso. Quando você vem para dentro dos nossos dias hoje, você, além de ver essa perversão do evangelho para a teoria da prosperidade,
teoria da satisfação humana. Tem uma nova onda aí que ela quer combater a ansiedade, combater a depressão, só que de uma forma muito errada, que quer colocar o homem como um Deus. Não um Deus. Eu chego até a ouvir uma heresia no YouTube, talvez você conheça, de um jovem pregando. Ele disse que se Jesus estivesse no Éden, Jesus teria pecado como nós, porque nós somos semelhantes a Cristo e Cristo como nós. Pelo amor de Deus. E sabe o que me deixa mais aterrorizado? É que tem um monte de crente acompanhando isso. Tem um monte de pessoas se alimentando disso. Pessoas que têm promessas, pessoas que foram chamadas, pessoas que foram... Mas é o que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Exatamente, nós temos tanta heresia no YouTube, nos canais. A gente tem aí um camarada que ele ensina, não só ele, mas outros, que a Eva teve relação sexual com a serpente. E que Caim é descendente da serpente com Eva. Quer dizer, os caras blasfemam da palavra, blasfemam do Espírito Santo, zombam de Deus na lata de cada um de nós e dizem que estão certos. E nós temos visto muitas pessoas seguindo este tipo de pessoas. O outro camarada, ele diz que o nome de Jesus não é esse, e que é outro. Então, e começa a chamar Jesus de porco. Jesus disse que outro. Então, o princípio de dores também não é só física. O princípio de dores também é psicológica, ela é mental, é emocional, espiritual, porque quem é verdadeiro, que conhece Deus e a sua palavra, jamais vai engolir um negócio desse e passa mal por ouvir isso e passa mais mal ainda por saber que tem muitas pessoas indo até essas pessoas. Muitas pessoas aqui na nossa cidade, no nosso bairro, tem um rapaz que ele tinha uma igreja, que era um pastor, conheço ele, 2 ovelhas dele estão comigo até hoje, veio para cá, porque é uma situação muito difícil. Ele, o que ele fez? Através da internet, ele entrou no canal desse aí, de uma pessoa, e que chama Jesus de tudo isso que eu já falei. Então, ele rasgou a Bíblia, mano. Ele pegou a Bíblia, deu uma louca nele, ele deu uma biblada nele mesmo e rasgou a Bíblia. Ficou endemoniado, rasgou a Bíblia toda, xingou Jesus todo, só porque ele pegou um ensinamento pela internet. Ele deixou o pastorado dele lá, deixou as ovelhas nas mãos. Então, eu estou falando do que eu sei, eu conheço essa pessoa. Então, essa pessoa hoje diz que Jesus é profano, é um porco, que o nome de Jesus é porco, que Jesus não é Deus, é um impostor, é mentiroso, e por aí vai. É uma religião aí chamada... tem um nome aí, eu não quero nem citar o nome. É porque eles é a questão da transliteração, né? O J, no grego, algo assim, significa porco. Mas é só o J. Mas o J, incluindo com outros nomes, existem umas regras, né? Ele já não tem o mesmo significado. Ele sozinho tem um som. Ele sozinho, ele é uma coisa. Mas ele unido é outra coisa. Essa heresia, ela chega a ser até... eu quero uma palavra mais profunda que tola. Ela chega a ser uma... É luciferiana. Também, né? Satânica. Mas é tão boba. Por quê? Quando Deus se apresenta com Moisés, ele vai dizer, eu irei em nome de quem? E ele vai dizer, eu sou o que sou. Olha como ele se apresenta para Cristo. Gente, Moisés. Meu Deus, olha só. O nome, entendeu? Por mais não que eu concorde com isso, jamais longe de mim, mas essa questão de tradução, eu não adoro a Deus porque eu acho o nome Jesus bonito, entendeu? Isso não me satisfaz. Se eu tiver... É bonito, de fato, mas não é o que me motiva. Então, uma incoerência, entendeu? Em questão de nome, não que seja o que... Porque outros se chamam de Yeshua, de fato, mas isso não me interessa a pessoa de Deus. Eu me basear nisso, essa doutrina chega a ser... Sim, e tem uma coisa que é muito importante. Eu já vi muitas e muitas vezes pessoas expulsar demônios com esse nome Jesus, que eles dizem tanto que é o nome J, que é um Deus porco. Milhares de vezes eu já vi o pastor expulsar, eu já vi muitos cultos
pessoas expulsaram o nome de Jesus. E como é que ele tem esse argumento assim de dizer que é algo tão... Entendeu? E os sinais estão aí. Não tem como dizer. São falsos profetas, são precipitadores. Fala, pastor, o Ziel está sugerindo Miqueias 3, 9 ao 11, eu li aqui, sim. e uma denúncia aos líderes que estavam pervertendo o povo naquela época, Isso. distorcendo a verdade, aceitando suborno, Isso. fazendo uma vista grossa. Politicagem, né? Politicagem é tudo que está acontecendo hoje, está assim, com certeza, enquadrado. Ele disse que acredita que cabe no tempo, cabe sim, muito. Então, cabe ao que a gente está falando. Obrigado, Osiel, por estar interagindo. Obrigado, meu filho. Mano, mais. Deus te abençoe. Pastor, é isso aí. Então, esse tipo de mensagem não cabe para eles, porque eles preferem o evangelho da facilidade. Agora, pastor, e o que cabeceia o que Jesus vai dizendo, o que vai acontecer, é que muitos surgirão em meu nome. Você pode olhar Mateus 24, é o que vai cabecear. Não é? O que vai cabecear. Muitos vão vir em meu nome dizendo que eu sou o Cristo e tal. E enganarão a muitos. Enganarão a muitos. É o que está acontecendo. E Cristo, né? Já tem. Está acontecendo, gente. Então tem um atribulado aí, como é o nome dele? Acho que é um dos tais. Cristo. E ele só quer discípulas. Cristo. Ele só quer discípulas ao lado dele. Mulheres bonitas, famosas, né? Aparentemente. E ali. Então, camarada. Aí ele foi entrevistado num programa aí, eu não vou fazer propaganda do programa, porque está aqui no YouTube. Não tem nada a ver. Mas o camarada disse que você é o Cristo, né? Ele é, e estava entrevistando ele, Então tá bom. Aí botou uma água no copo e ele disse. Aí ele falou, o que é isso aí? Ele falou, pai, é água, eu tô afim de tomar um vinho, transforma aí pra mim. Zombando dele, né? Então, meus irmãos, a coisa, a gente ri, mas é sério, seríssimo. Agora, uma coisa, eu estava conversando com o Diácono William, anteontem, né? E aí o que acontece? Aí eu bati uma tecla, a gente bateu uma tecla muito importante. Se nós estamos percebendo essa carência, é porque Deus quer nos usar para estar advertindo o povo, como Jeremias, Isaías, Miqueias, Ezequiel, tantos outros que anunciavam. E a mensagem daquele povo era isso. A destruição, você precisa se arrepender, vocês precisam se humilhar, volta a Israel, ó casa de Israel, o seu templo que vocês tantos adoram, Jeremias 7, que vocês tanto idolatram, vai ser destruído. Então, são mensagens como essa, advertindo o povo. Agora, esse negócio de entregar chave, casamento, ninguém suporta mais. Eu hoje não tenho mais paciência para ouvir esse tipo de mensagem. No início até eu parava, aquela empolgação, né? Não, eu convertia novo na fé. Mas hoje, falei para o William concordou, hoje eu não tenho paciência para ouvir os tipos de mensagem que massageia o ego e o povo continua no pecado. O negócio é o seguinte, Jesus está voltando, estamos no princípio de dores, o princípio de dores, como foi dito aqui, é um anúncio, olha, você está sendo preparado, mas vai valer a pena esse processo, porque o céu te espera. Só que quem perseverar até o final será salvo. E tem muita gente jogando a toalha, perdendo a salvação. Tem uma coisa que está acontecendo muito, artifícios, por exemplo. Vamos colocar um neon, luzes na igreja, que aí vai chamar a atenção de jovens, vai chamar a atenção de pessoas que... Né, é algo para chamar a atenção. E aí as pessoas não vêm pela verdade, elas vêm pelos que vêm... Pelos atrativos. E pelos prazeres que elas sentem, talvez, no mundo. E às vezes os ímpios olham assim, para que eu vou na igreja se é a mesma coisa? Aqui no mundo tem isso. Aqui tem baile cristão, tem baile funk. Você está entendendo? Exatamente. Não precisa. Na metodologia do mundo. Tá adaptando a igreja ao mundo. O que é igreja? Igreja é eclésia. Quer dizer, igreja é um grupo de pessoas específico chamado de dentro para fora. Quer dizer, é uma reunião de santos de todos os lugares. Bom, então é chamado de dentro para fora. Bom, se é chamado de dentro para fora, é porque não tem que estar lá dentro, tem que estar lá de fora.
Então, hoje, assim, a igreja, de primeiro, ela tirava o mundo de dentro dela e vivia no mundo. Você viver no mundo é uma coisa, viver com o mundo dentro dela, da pessoa é outra. Então, a igreja vivia no mundo, mas o mundo não vivia dentro dela. Hoje foi o oposto. A igreja hoje botou o mundo dentro dela, botou o mundo dentro dela. O porquê, E não quer soltar o mundo mais. Interessante, está impregnado. o porquê que eu não estou julgando nem condenando as pessoas, porque todo mundo aqui erra e é falho. Lógico. Mas o porquê que todo mundo, a igreja é fraca? Porque a igreja não tem a verdade. Isso. Ele tem os artifícios. Isso, está faltando E a base. Tem um mecanismo. né? E quando os artifícios falham, ele já... Eu queria ressaltar exatamente esse perfeito, parece que é até coisa de Deus. Olha o versículo que foi lido pelo presbítero Márcio aqui. E Jesus respondendo disse: fiquei atentos para que nenhum homem vos engane. Gente, a sabedoria, divergente da ignorância, é o método de dominar o povo. Eu não vou nem entrar em política aqui, mas um povo ignorante é fácil de ser dominado. No mundo espiritual é a mesma coisa. Jesus está dizendo, cuideis para que ninguém vos engane. Qual é o método para que eu não seja enganado? Ter conhecimento. Errais por examinar as escrituras. E isso explica o que ele acabou de falar e o que nós estávamos falando na questão do começo. O método para não ser pego por essas falsas doutrinas, esses falsos mestres, o presbítero Márcio citou muito bem que no começo ele até se interessava com aquilo, mas hoje ele já não temos, né, paciência para parar para assentar esse tipo de mensagem triunfalista. Por quê? A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Com a profundidade, com o conhecimento que ele foi ganhando na Bíblia, com o entendimento, com a intimidade que foi se criando com Cristo, ele entendeu que aquilo não era o caminho certo. Nós entendemos que não era o caminho certo. E, voltando ao que o Gabriel falou, as pessoas hoje estão tão pervertidas porque já não tem mais esse relacionamento. Uma pessoa que ela começa a criar um relacionamento íntimo com a Bíblia, uma pessoa que ela começa a criar um relacionamento íntimo com Deus, ela não se deixa enganar por esse tipo de coisa. Essas falsas doutrinas, esses falsos doutores já não enchem mais os seus ouvidos. Ela tem os seus olhos espirituais esclarecidos, abertos. Ela tem compreendimento. Eu não estou falando de teologia, eu não estou falando de faculdade, eu estou falando de cristianismo, espiritualidade, intimidade com Deus. Bíblia. Então, essa é a primeira advertência de Jesus no versículo, dentro do texto que nós estamos lendo. Cuideis para que ninguém vos engane. E esses são os discípulos que estão sendo doutrinados. Olha o versículo aqui, ó. E estando ele sentado, chegaram seus discípulos em particular. Esses aqui são pessoas são homens que estavam sendo doutrinados, corrigidos, redaguidos, andando com o próprio mestre. Eles estavam sendo discipulados. Então, eles estavam reforçando que vocês têm aprendido, guarde para que ninguém vos engane. Eu acho que isso serviu para o nosso pastor Loto, o original aqui, que Jesus fala princípio de dores, remete a uma mulher que está para ganhar um bebê. A mulher, quando está para ganhar um bebê, minha esposa teve um neném, eu participei do início das dores. E todos aqui são pais. A mulher ela começa já a sentir um certo incômodo, uma dor, e conforme vai aumentando. A dor tem que se aumentar. Mas no início é só um princípio de dores, só um princípio da dor. Mas conforme o tempo vai passando, vai só aumentando. E é necessário que aumente. Para que o neném nasça. Isso. Então é necessário que a igreja passe por esse período de dores para que Jesus venha e busque a tua igreja para a gente desfrutar das emoções celestiais. A salvação, Jesus derramou o teu sangue precioso na cruz, mas a salvação, para você adquirir ela, é tomada à força. O reino de Deus é tomada à força. Requer esforço, requer perseverança, requer determinação, constância, principalmente constância. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam sempre firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nada é em vão no Senhor. Então, você precisa ser perseverante, constante, abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque há um prêmio, há uma recompensa da parte do Senhor. Então, pastor, essa eu queria falar assim,
comparação da mulher ganhando perto de gerar um neném. É o que estamos... A alusão, justamente, faz alusão a cristão. E tem uma coisa, esse é um momento de nos alegrar, né? A humanidade está passando por um processo difícil, nesse negócio de Covid. E é um momento, a gente está muito aqui na Terra. E aí vem as coisas, aí fica triste, às vezes não tem no culto. Pelo fato daquelas coisas que a gente comentou agora. Não quero ir culto porque não vejo mais aquelas coisas. Mas o que eu estou querendo dizer? É um momento de se alegrar. Por quê? Porque nós temos que estar com Cristo, vamos estar com Cristo, sentir Cristo através do sofrimento, né? Que os apóstolos passaram por isso, Paulo passou por isso. O sofrimento, quando você sofrer perseguição, já é de um jeito... Bem-aventurado. Você já é um bem-aventurado. Então, não temos que se entristecer, mas se alegrar, é um momento de se alegrar. Porque... participar, faz parte, se alegrar-vos porque você é participante do sofrimento de Cristo. E isso desperta outra coisa, muito bem, que o Gabriel falou, mas isso também me despertou a outra linha de raciocínio. O fato de que, quando estamos passando pelos princípios 2, que são as dificuldades, devemos nos alegrar ainda mais por outro motivo. Porque se estamos passando pelos princípios 2 e está ficando agudo, é porque o momento do arrebatamento está chegando. É isso que eu queria. Eu peguei a visão. A mulher, quanto mais dor, a mulher já está nascendo. Ela está sentindo dor. Então, é uma compressão, é uma força que vai empurrando o homem para o céu. Exatamente. A mulher, ela tá sentindo a dor, mas ela tá sentindo... fala sobre isso. Ela tá sentindo alegria pelo fato do filho nascer. Isso. Então, há uma alegria aí no sofrimento. Que o reino de João falou que o reino de Deus é semelhante à mulher. É exatamente o que a gente Daqui a pouco acaba a dor. E a mulher dá luz. Então, esse processo de angústia que ela está passando de dor física não se compara ao processo emocional, porque ela sabe que a qualquer momento aquela criança vai sair e o grande final vai acontecer. Glória a Deus. E eu quero só convidar os irmãos aqui, meus queridos, não sei nem o horário, mas voltando dentro do nosso tema aqui, discorrer os próximos versículos, nós lemos o 4 e o 5, o 6 e o 7 diz assim: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Um dos sinais do fim, ou um dos princípios de 2, nós falamos aqui sobre os profetas, sobre as heresias, né? Sobre os enganos, vamos voltar nisso mais na frente também, mas isso aqui me chamou bastante atenção. Eu fui pesquisar na internet, uma pesquisa rápida, e eu descobri que de 1/4 dos nossos países estão em guerra. De 193, 50 estão em guerra. Só na Síria, eu fiquei abismado com aquilo. Só na Síria, com 5 anos, morreram 400.000 pessoas. Exatamente. Isso é um absurdo. A gente pensa que estamos em paz. Porque aqui, nós estamos no Brasil, né, nós não temos uma guerra civil eminente, graças a Deus. Mas quando a gente olha lá para fora, a gente percebe que em muitos países estamos falando de guerra civil, estamos falando de guerras religiosas, entendeu? Principalmente na África, né? Coreia do Norte, China, perseguição aos cristãos, também vamos falar disso mais na frente. E outra coisa, tem outros tipos de guerra. Você vai dizer, William, no Brasil tem guerra? Tem. Mas temos uma guerra que não tem fim aqui, que é a guerra entre o tráfico e a polícia. Essa guerra, estamos participando da guerra, estamos assistindo. E é uma guerra crescente a cada dia. Eu estava vendo uma reportagem, creio que seja de conhecimento de todos, da carnificina que foi, se não me engano, na Jacarezinho há pouco tempo. Entendeu? Então, a igreja precisa estar com seus olhos espirituais abertos para entender esses sinais. Lembra das virgens? Alguém vai saindo, capítulo 25, e dizendo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Esses sinais é o que? É esse grito. É o arauto falando. É o arauto falando. Aí vem o noivo, aí vem o noivo. A igreja não pode estar fincada com seus olhos na terra, como foi bem dito pelo nosso irmão Gabriel, com essa ilusão de Satanás, porque isso é coisa do demônio, para enganar os crentes da nossa geração, desse evangelho fácil, esse evangelho superficial. As coisas reais estão acontecendo, a igreja está dormindo, está vivendo um sono da indolência. A Bíblia diz, desperta tu que dormes, entendeu? Isaías vai dizer 60, levanta-te e resplandece,
Porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. É tempo da igreja levantar, se despertar e acordar. Porque as coisas estão acontecendo ao nosso redor, o mundo está em guerra, entendeu? E nós estamos vacilando. Tem uma coisa, é porque você citou guerra, mas você está falando mais físico. Mas tem uma guerra que espiritual também, né? Espiritual e na mente humana. Sim. Nós estamos vivendo bombardeios, e as crianças principalmente, com os ensinos da TV, com os ensinos, né? Ideologia de gênero. Ideologia. Então, isso aí é uma das piores guerras que existe, que é na mente. Pastor, aqui temos, o Emerson Santana, pregador lá em Belo Horizonte. Pastor, meu querido, seja bem-vindo, meu continua filho. conosco. Glória a Deus. Dizendo que atrai o que está escrito em Atos 2, o que aconteceu, o derramamento do Espírito Santo que traz gente para a igreja. Isso. Temos Daniel Costa, um amigo meu particular lá do Campinho, está dizendo que é bom, antes de dormir, ouvir uma boa palavra. Então, o povo aqui, Deus abençoe meus amigos. Quem não é inscrito, né, Márcio? Se inscreva no canal, nos canais. Vou passar já o link ali, para ele deixar o link aqui, eles vão se inscrever. Então, continue conosco, deixe aí as mensagens, texto bíblico, continue compartilham. Exatamente. Então, o Gabriel deu a fala dele aí, muito importante, muito bom a participação dele. Eu não sei porque que ele não mete as caras aqui. Vamos preparar uma câmera para ele também. Mas a gente tem aqui a Érica Pinheiro, a de Aguiar, minha sobrinha, com a gente, desde muito tempo. Acredito que ela continua. Deus abençoe. Pessoal de casa, por gentileza, pode mandar versículo, pode pregar também para o povo, para nós, fala alguma coisa, fique à vontade. Já quero antecipar, porque já temos aí mais de 1 hora de live. Passa rápido, né? Nossa. E tá bom, não tá? Tá bem, senhor. Eu quero falar de um assunto aqui, de um assunto tão importante. Hoje, meus queridos, é óbvio, mas eu vou só perguntar, né? Você já tem a resposta. Hoje não se faz necessário da gente pegar um pouco do modelo primitivo da Igreja de Atos dos Apóstolos e voltar, já agora, 100 anos atrás, 50, 40 anos, 30 anos atrás, onde se tinha muito culto doméstico, o pai de família, já amanhecia o dia, já louvava o Senhor com a família. Lógico que não tinha o que tem hoje, informações, internet, celular, computadores, etc., tablet, etc., mas ele pegava a Bíblia, já amanhecia jejuando, pegava a Bíblia, orava com os filhos, cantava louvores. No trabalho, ele tirava um períodozinho com os amigos, também fazia a mesma coisa. Quando retornava, depois do banho, da janta, fazia a mesma coisa. Sempre estava orando de madrugada. Não está na hora da igreja agora de Cristo assumir o papel dela, vestir a camisa do céu mesmo e dizer, não, eu vou subir porque eu vou subir. Ninguém vai me atrapalhar, ninguém vai me impedir de subir. Eu vou porque eu posso determinar a minha subida para o céu. Eu posso determinar a minha entrada no céu, porque eu não vou vacilar. Está na hora da gente, de novo, os pregadores, os pastores, os líderes evangélicos, ou que se diz evangélico, muitos deles, de vestir a camisa do céu mesmo, do reino mesmo. Não é camisa de ser evangelho mocho, frouxo, esse evangelho banana, não. Evangelho de Cristo, evangelho de Atos dos Apóstolos, evangelho da Bíblia, que cobra da gente santidade. Você está em pecado? Ela diz, você está em pecado. Davi pecou, ele diz, você está em pecado. Saul pecou, meu espírito já saiu de você. Sansão pecou, e ele não sabia mais que o espírito de Deus tinha saído dele. Então é assim, Deus é esse, é o mesmo Deus. Não está na hora da gente tomar vergonha na cara, não, irmão? Passar óleo de peroba na cara e tomar uma vergonha mesmo e se converter de coração, de todo o coração, e largar tudo que nos impede, nos embaraça e salvar a própria vida, salvar a vida da família e o rebanho? Eu tenho uma frase, vou deixar para o presbítero Márcio discorrer aqui, mas eu tenho uma frase que eu ouvi de um outro pastor pregando, que mexeu muito comigo. A igreja do século XXI necessita urgentemente de uma nova reforma. Ele fez alusão a Martim Lutero, no ano 1517, reforma protestante, a necessidade de uma reconstrução de uma nova... Uma reforma na reforma. Uma reforma dentro na da reforma. reforma. Exatamente. Eu vou passar para o senhor. Não, pode ir. Fica à vontade. Estamos aqui, irmão.
o Emerson Santana, estamos nas contrações do parto, nem mais nos princípios de dores, estamos mesmo nas intensidades alarmantes de um nascedor. A gente falou sobre isso, fez a alusão, a comparação de uma gestante a ponto já de gerar uma criança, a intensidade que está já os eventos escatológicos, comparando com a mulher ali já no pré, eu trabalho no hospital, sei, num pré-parto ali, já esperando a enfermeira ali chamar, ou quem sabe já na maca, sentindo as últimas dores para a criança ser gerada. E falando de questão de princípios da igreja primitiva, eu costumo dizer que cada pai de família é um pastor. Ele não pode exercer um pastorado em nenhuma instituição, uma igreja, mas todo pai de família é um pastor e ele precisa guerrear pela família, lutar pelos princípios bíblicos, lutar pela sã doutrina, advertir os seus liderados, que seja filho, esposa, que precisamos nos preparar, que é lícito que tudo isso aconteça e não deixar que a nossa fé seja abalada e que a alegria não nos falte no coração, porque a aprovação não é para tirar a nossa paz. Não. A tribulação não é para tirar e ela é momentânea. A nossa felicidade, a nossa esperança. Porque as tribulações presentes, diz o apóstolo Paulo, não são de se comparar com a glória que há de ser revelada. O que Paulo está dizendo? Tudo que nós estamos passando na presente era, no presente momento, não pode, de fato, de maneira alguma, ser comparado com aquilo que está nos esperando, que é o céu de glória. Alguma coisa, mas por que nós estamos passando por tudo isso? Olha, os discípulos passaram por isso. Jesus é o grande modelo. Jesus passou pelo martírio. Jesus passou pelas mãos dos homens, pela prensa, para manifestar um céu de glória para aqueles pecadores arrependidos, que somos nós. Portanto, meus amigos, não podemos deixar de lutar pela nossa família. Não podemos... E outra, uma coisa interessante. No princípio das dores, a igreja é subimportante, muito importante, a igreja fortalecer a fé um do outro. Porque pode ser que no decorrer da caminhada... Olha o texto diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Dá a entender que muitos podem deslizar, apostatar da fé. Então, é muito importante que possamos estar unidos, agarrando a mão uns dos outros, dizendo, irmão, não pare, o céu é logo ali. E os que estão perdidos, dizendo, volte para Cristo, porque se o princípio das dores é terrível, a grande tribulação é pior ainda. Então, é melhor passar os princípios de dores com Cristo do que passar a grande tribulação sem Cristo. A Bíblia diz, em Daniel capítulo 12, primeiro, diz que a grande tribulação é tão terrível que no princípio do mundo e depois dela nunca haverá tal tribulação como ela. Então, quer dizer que ela é extrema. Ela é todo o processo de disciplina de Deus sobre a humanidade, usando o próprio Satanás para poder provar o povo na terra. Eu quero terminar minha fala, porque já estamos lá com mais de 1 hora, né? Isso eu falo rapidinho. Depois do Gabriel, eu quero só ler um versículo, Romanos capítulo 8, versículo 32, que dando ênfase à palavra dos irmãos, e principalmente a que o Márcio acabou de falar. Fala. Tem uma coisa que é muito importante o cristão ter em mente.
O cristão tem que ter ele tem que ter a paz dentro de si, porque ele já tem que estar ciente que se vir aprovação ou não, é uma coisa que vai passar. Tipo, eu estou passando por um momento ruim, mas eu tenho paz dentro de mim. Eu só tenho que sobreviver um momento ruim, mas eu tenho uma paz porque eu sei que eu estou com Cristo, eu estou em Cristo. Então tem que ter um entendimento de que as coisas da vida é assim mesmo, vai acontecer. Vai vir provações, vai vir coisas, mas eu dentro de mim eu tenho uma certa paz porque eu tenho a salvação, eu tenho Cristo e quero praticar o que a palavra diz, né? Isso. Leia aí, William, Romanos, que eu vou dar uma palavra assim, Romanos capítulo 8, versículo 31. Você que está chegando, inclusive a irmã Lorena do Ceará, ela, Pai do Senhor Jesus Cristo, irmãos, está dando a paz para todos. E hoje, pastor, nós estamos no Ceará, Belo Horizonte, São Paulo. Isso. Então hoje o povo, graças a Deus, Graças está a chegando. Deus. É porque foi muito rápido o anúncio, mas se a gente permanecer até meia-noite, vai entrar bastante gente. É assunto. Sim. Só lembrando aos irmãos que a gente está com uma série escatológica. A gente falou sobre o juízo final. Lógico que o juízo final é o último evento, mas queríamos falar sobre o juízo final. Fomos impulsados pelo Espírito Santo a falar sobre o juízo final, mas nós decidimos agora começar do começo. Então, vamos falar de princípio de 2. Próxima live. Grande tribulação. Ou pode ser arrebatamento. Arrebatamento. Depois, grande tribulação, boda do cordeiro, e aí a gente vai dando continuidade. É um estudo escatológico. Dentro da doutrina. Daniel Costa, por seguro também. Exatamente. Então, aqui é Bahia, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Ceará. Deus continue abençoando os irmãos, tá? Deus abençoe. Daniel Costa, meu amigo. Deus te abençoe, meu filho. José Prazer, Gomes, Deus Santana, seja Deus bem-vindo. abençoe. Seja bem-vindo. Então, Romanos 8, 31 ao versículo de número 39. É um pouco comprido, mas precisamos falar sobre isso. Dividir com o presbítero Márcio aqui, permite? Fica à vontade para não ficar. Vamos lá. 31. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. E quem é o que o condenará? É Cristo que morreu, sim, foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Márcio 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer falar sobre isso? Então, aqui resumindo, nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem perto, nem nudez, nem esses princípio fatores, de dores, esses fatores, nada. esses fatores. Aquilo que nos traz, Paulo está dizendo aqui, ó, aquilo que nos traz tristeza, que nos deixa abatido, nada disso pode, em hipótese alguma, ainda que doloroso, ainda que venha ferir, não venha sangrar, não pode nos separar do amor de Cristo, porque teve um ser maravilhoso, poderoso, que veio a essa terra, se fez como um homem, abdicou da sua glória, da sua coroa, morreu e está hoje no céu e preparou um céu para aqueles que perseveram até o fim. Vale a pena ser fiel. É coisa de Deus mesmo, porque era exatamente isso que eu queria dizer. O ser humano vai. Tudo isso que foi citado aí. Romerito, Aguiar, Deus abençoe nosso irmão. Seja bem-vindo, filho. Tudo isso aí que foi citado aí era o que eu estava tentando dizer, porque eu sou muito
para se expressar. Mas é isso aí. Nós temos na mente ter paz porque estamos em Cristo Jesus. As coisas que vier, boas ou ruins, vamos simplesmente ter que passar por elas. E esse é o Evangelho de Cristo. É isso que é o Evangelho de Não Cristo. que ele te isente do sofrimento. Vocês foram em cima da minha dificuldade. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, se você está em casa, capítulo 10, fala da história dos heróis da fé. Lá em Hebreu diz que os homens de Deus, eles morreram de todas as formas. Isaías, cerrado ao meio. Não foi cerrado aqui, assim, horizontal. Isaías foi cerrado vertical por Manassés, o filho de Ezequias, que ficou no lugar dele. Cerrou. Enquanto o filho, enquanto o pai reinava, Manassés não pôde fazer nada. Mas Isaías era amiguíssimo, amigão mesmo do rei. Até profetizou para ele tudo. Mas na morte do pai, entra o filho. E o filho não queria que o profeta Isaías repreendesse ele pela iniquidade dele. Quantos profetas de Deus hoje, Márcio, e William e Gabriel, estão morrendo espiritualmente porque as mensagens que Deus usa eles de uma maneira exortativa, colocando as pessoas no lugar, trazendo as pessoas para o Evangelho de Cristo, que Paulo pregou, os apóstolos pregaram, eles são predejados, expulsos de igreja, não tem mais agenda, não tem mais credibilidade em cima do trabalho que eles estão fazendo, que Deus já ordenou. Então, é isso aí que nós estamos vendo hoje. Então, hoje, a gente está pregando aqui. Daqui uns dias vai ter as perseguições contra o nosso canal. Esse povo chegou agora, esses meninos, e está dizendo isso, dizendo aquilo outro. Foram preparados onde? Pastor? A resposta está aqui. Fomos preparados na Bíblia pelo Espírito Santo e todos nós aqui também fizemos curso teológico. Graças a Deus. O Zé está dizendo: o tamanho do meu amor por Deus só é revelado em meio à diversidade. Isso. Muito bom, Zé. Exatamente. Exatamente. Porque Deus permite isso. Você precisa provar o seu amor. Jesus já morreu na cruz, agora você precisa passar no crivo amor. Se você ama de fato, você. Isso, exatamente isso aí, meu irmão. Muito obrigado. Eu quero Hebreus 10 aí. Já se tornando a sobrinha entrando também. Glória a Deus. Meu filho, Deus te abençoe, meu sobrinho. Seja bem-vindo. Então, Hebreus ainda 10 diz que esses homens não amaram a sua própria vida. Eram homens que o mundo não era digno deles. Quando a igreja não ser mais digna de estar no mundo, e o mundo vomitar a igreja, aí Jesus arrebata a igreja. E quando a igreja estiver aqui, tomando chocolate, pizza, assistindo televisão, no Face, no Zap o tempo todo, né? Na boa, adormecida, dormindo, a igreja não é arrebatada. Jesus vai arrebatar de uma outra forma. Manda Covid-19, manda pandemia, manda ebola, manda isso, manda a gripe suína, manda a gripe da cobra, do grilo. Irmãos, para poder ir arrebatando o povo, para não perder o povo. E isso, eu ia entrar nisso também. Essa é a finalidade, o senhor citou em algumas pragas, mas esse é exatamente a finalidade dos sinais. Esse é exatamente o nosso tema. Acordar, despertar a igreja para o arrebatamento. Eu quero voltar aqui só para uns versículos aqui que eu achei isso também muito interessante, acerca dos sinais. Só fazer um resumão, porque o horário também já não... Sidicléia Docílio Paz, está online com a gente. Adiciona-se Deus abençoe. Seja bem-vindo. Irmão Cristiano também. É um prazer tê-los aqui, para nos acompanhar. E só para fazer um resumão aqui, para passar para os meus irmãos, eu quero saber o que vocês têm a pensar disso. Olha o versículo 7, diz assim: e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nós temos visto aí, agora eu quero entrar no assunto que eu diria o mais atual, hein? Que é o Covid-19. Essa enfermidade, esse vírus aí. E quando se fala de peste, nós temos várias aí, quando a gente olha para a antiguidade, temos peste negra, febre amarela, várias outras, malária, ebola, gripe suína, H1N1. E hoje nós estamos enfrentando exatamente um desses sinais de princípios de dores. Essa peste que na Índia tem devastado bilhões, milhares de pessoas, melhor dizendo, e trazido, consequentemente, fome. Eu estava pesquisando também, outra estatística, e eu descobri que só no Brasil 10 milhões
10,3 milhões de pessoas passam fome só no Brasil. A quantidade, eu fiquei assustado, porque a quantidade de pessoas que passam fome no Brasil é maior do que toda a quantidade da população de Israel, que é equivalente a 9.227.000 pessoas. Exatamente. Passam mais... Uma nação toda morrendo. Uma nação toda dentro do Brasil morrendo de fome, passando miséria. E a igreja está... E não é necessário morrer de fome, porque o Brasil é muito rico e tem muito dinheiro. Tem Mal muito dinheiro. administrado. E aí, para onde cabe a igreja nesse cenário? Aí Aí a gente volta para Atos. Essas brechas que E aí- a igreja tinha que A gente estar. E aí a gente Atos. volta para Atos capítulo 2. o pastor falou, para onde se a gente pode responsabilidade resgatar social. essas coisas. Pode sim, a gente tem que resgatar, né? Se doar, compadecer com os mais necessitados, entendeu? E graças a Deus nós estamos numa igreja onde nós temos um pastor que tem essa visão. Nós estamos falando do Brasil, mas está levando doações para a África, Isso. entendeu? Então, só para que... Moçambique, Vou abrir um parênteses aqui desse princípio de dores. Haja vista que é princípio de dores. Deixar que o pastor Mildo aqui vai falar, depois de volta. Sim. Sobre isso mesmo, de como padecer com o próximo. Fala assim um pouquinho do projeto, pastor. Talvez a pessoa pensa. A nossa igreja, fala da nossa igreja ali. Exatamente, Márcio. Você tocou numa tecla muito importante. Nosso projeto da Igreja Assembleia de Deus Internacional Querigma, hoje, com o canal Igreja Querigma Buscando Almas para Cristo, é 1 milhão de almas. Já está até no YouTube. 1 milhão de almas. E dentro desse 1 milhão de almas, nós temos o projeto da igreja do canal, alimentando, vestindo e visitando Jesus. Esses 3 pontos importantes. Alimentando, vestindo e visitando Jesus. Mateus 25, 36 a 40. Então, esse é o projeto nosso. E esse projeto ele é novo. E quando eu lancei o projeto pelo canal, o pessoal da África já começou a solicitar a gente. E hoje nós temos 5 missionários na África, em Moçambique. Então a gente está lá, pastor. Em breve a gente vai para lá. Então a gente já está buscando doações. Eu estou botando no YouTube, no nosso canal aqui, Querigma, as pessoas que pedem, a gente está doando, a gente está mandando, a gente está recardando e mandando para eles. Já comprou um vídeo para as crianças. Agora estamos recardando para fazer a cobertura da congregação. São 5 irmãos que estão na missão, uniu a nós, a Querigma, faz parte do Ministério Querigma agora, a gente sem dinheiro, mas só o fato de a gente estender as mãos com esse projeto já está funcionando. Quantas pessoas são, pastor, lá? São 450 pessoas. Então, 450 pessoas na África que carecem de ajuda. Então, convoco os irmãos, amigos aí, que sabem da credibilidade que tem em nós, do caráter, para nos ajudar aí com essa obra, que é muito importante. Agora, voltando... Isso. Não quer falar, não? Pode falar. Em cima disso, essa questão da África, eu tenho um ponto de vista em questão de missão. A gente diz muito que missão é feita de 3 formas, né? Orando, contribuindo e indo, né? Só que, no meu ponto de vista pessoal, tem uma correção para fazer em cima disso. A missão ela é feita de uma única forma, desses 3 modos. O missionário, ele contribui, o missionário, ele vai e o missionário, ele ora. É automático. A missão completa, ela tudo bem que nós temos nossas deficiências em certas áreas e talvez não dê para cumprir devido à necessidade financeira e tal, mas não dê para cumprir os 3 termos. Mas a missão ela é um conjunto dessas 3 áreas. E você que tem condição, agora fazer um apelo, não por mim, graças a Deus, né, por não estar nessa condição, mas que contribui, que pega firme. Eu não sei, vou falar do presbítero Márcio, mas eu acho que vale a pena frisar muito bem isso, porque estamos falando de pessoas necessitadas, estamos falando de uma igreja que tem responsabilidades sociais, entendeu? Uma igreja que é cheia de amor, uma igreja que se compadece pela necessidade do próximo. Por isso que nós somos um corpo, porque quando um sofre, todos sofrem juntos. E voltando agora aqui pro texto, né? Nós estamos falando de... Antes eu posso... Pode, fica com a irmã Lorena do Ceará é minha inscrita. Pode ser para a irmã Lorena e seu esposo. E ela está perguntando aqui, Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Se não me engano, fala dos que vieram de grande tribulação. Vamos passar pelo início da tribulação? Eu respondo à irmã, esse tema dessa resposta para a senhora vai estar
Nós temos mais 2 lives. Nós temos a próxima live agora é arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, a gente fala da grande tribulação. Eu vou ter essa resposta para a senhora na segunda live que vem. A primeira que vem agora é sobre arrebatamento. A segunda live é sobre a grande tribulação. Porque se eu colocar esse tema aqui dentro do princípio de dor, vai misturar as coisas e não é bom. Tá bom? Mas eu falo para a senhora pelo zap. Eu mando para a senhora os textos e eu vou devolver a pergunta, sua pergunta com a resposta do que vai acontecer antes da live da grande tribulação. Tá bom, irmã Lorena? Prossegue, William. É bom anotar essa pergunta da irmã Lorena e a pergunta da irmã Kézia, para na live que a gente vai falando sobre esse assunto, a gente abordar e esclarecer para elas. Exatamente. Eu só quero voltar aqui e agora eu quero fazer um outro apelo. Olha o versículo 9, estamos falando sobre princípios de dores, os sinais que antecedem a vida de Cristo. Versículo 9 diz assim: um dos sinais. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Esse é o sinal que fala sobre a perseguição aos cristãos. O pastor falou aqui muito bem sobre esse sinal que está sendo evidente desde o começo da igreja ali, né? Desde os seus primórdios, mas eu fico triste por um lado, apesar de saber que isso já aconteceu, é que hoje a igreja ela procrastinou muito em se preocupar com os nossos missionários. Muitas pessoas nos dias de hoje, ou até mesmo nesse momento, estão encarceradas, irão passar por julgamentos por simplesmente anunciar. Quantos pastores, eu estou falando no século 21, eu estou falando de 2021, eu estou falando de 2020, 2018, quantos pastores, quantos missionários padecendo perseguição pelo Evangelho de Cristo? E a igreja de hoje, nós estamos tão preocupados com a nossa vidinha, com a nossa situação financeira, com a nossa condição social, esquecendo dos nossos irmãos. De fato, que talvez você não tenha condição de ir, talvez você não tenha esse chamado. Mas o chamado de clamar, de interceder por esses homens, é nossa responsabilidade como igreja. Então, eu quero frisar nesse sinal aqui a nossa responsabilidade de buscar por essas pessoas. Quando você estiver orando, ore por esses missionários, ore por esses pastores. Coreia do Norte, China, Irã, Síria, Dubai, todos esses e outros países, que agora África, nossa, que eu não consigo, que eu não tenho todos aqui, mas que você tem um canal no YouTube, eu posso fazer apologia aqui, pastor, que fala sobre isso, né? Portas Abertas, se não me engano, que fala sobre igreja perseguida, que fala sobre, retrata sobre a situação de muitas pessoas. Gente, as pessoas choram em pegar na Bíblia, as pessoas se emocionam, são tocadas pelo Espírito Santo. E hoje a gente analisa isso. Eu fico envergonhado, eu fico triste. E vamos ressaltar isso. É bom frisar isso. Passo a palavra para o presbítero Márcio. Para mim é o tema que a gente abordou, muito importante, irmão, muito importante. Falando aí da necessidade de a gente estar atento para os sinais que são evidentes, e cada dia mais evidentes. Tem um ditado que diz: só cego que não vê. Cego é aquele que não vê, que não quer ver. Que não quer ver. Então, é muito evidente, está estampado na cara, os noticiários, o dia a dia, uma tribulação terrível. Eu sinto uma oposição satânica cada dia mais, porque ele sabe, Satanás sabe, que é os últimos dias. Satanás sabe que Jesus vem buscar a sua igreja a qualquer momento. A qualquer momento. Então, eu acredito que Jesus já está com um sorriso no rosto, já não vou chamar ansiedade, a ansiedade cabe ao homem, mas com um desejo já enorme de vir buscar a sua igreja, porque Jesus sabe o que é passar uma tribulação. Porque ele passou todas as dores aqui na terra, passou por muitas angústias, e ele sabe o teste até onde o ser humano aguenta. A igreja está passando uma prova de fogo. O mundo está passando uma prova de fogo. E a pandemia, eu quero ressaltar isso, a pandemia veio para dizer: estamos no princípio de dor. Porque antes da pandemia, parecia que não eram os últimos dias, assim, estava crescendo, mas parece que a igreja estava adormecida. Depois que veio essa pandemia, ligou um alerta. Não despertou totalmente, mas ela se levantou já. Se levantou.
Entendeu? Falta ela agora andar e marchar Para mesmo. andar. Eu digo assim também para os ímpios, Isso. os afastados. Cara, assim, não, nossa, aquilo que os crentes pregavam, o que a Bíblia diz, de fato, olha essa pandemia matando milhões e milhões desse corona, milhões e milhões de pessoas, entendeu? Mas ainda não é o fim, Jesus disse, Jesus determina, ainda não é o fim. Gente, eu tenho uma boa notícia, está acabando. Já são 11h19. Exatamente. E a gente começou, ia dar 9. Não, era 9h45. 9h45. Então, pastor, já alerta um pouco, o próximo... Só finaliza com, eu acho isso aqui está muito bom. Se o senhor quiser finalizar aqui, eu vi a opinião do Senhor, pastor, acerca disso aqui. No versículo 19, para a gente terminar. Então, Fala aí. eu achei isso aqui crucial quando estamos falando acerca de sinais da vida. Sim, Versículo 2 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de Deus se esfriará. Cheias, paro por aqui. Não quero mais enfadar os irmãos. Só passo para o senhor. Olha aí, pessoal, quem está falando comigo? É só isso. Só isso. Mais nada. Ó, fechei minha Bíblia, tá? Por aqui. Não, é muito importante, ele vai puxando mesmo, e é gostoso de falar. Falar de Bíblia é muito gostoso. Eu creio que os ouvintes Eu acredito que quem está ouvindo também está gostando. Se cair é porque está gostando mesmo. Ou praticar a iniquidade. Bom, irmãos, Jesus estava falando isso em que contexto? Contexto cristão e contexto secular, vida do ímpio, ou os dois em um contexto só? Bom, eu creio, pela minha análise, pela minha observação das coisas, dos acontecimentos, dos fatos, nos revela que realmente é as duas coisas em um contexto só. Né? Porque se esfria o amor de família no mundo, essas famílias automaticamente aceitam Jesus, mas elas permanecem no mundo e elas têm que estudar com ímpios, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar com pessoas que tem que viver o dia a dia com pessoas que xingam, que fumam, que bebem, que se prostituem e que é do outro lado, né, das coisas que eu não quero falar aqui. Então, se a gente olhar mesmo, a iniquidade ela está trazendo, ela é um câncer que se alastrou em todo o corpo humano, na mente, no coração, no espírito, na alma, no dia a dia dele, nas intenções, nos pensamentos. Tem gente que dorme já pensando em tirar a vida do outro amanhã. Ou a própria vida. Ou a própria vida. Tem gente que dorme querendo, matutando como vai sequestrar, como vai hackear a conta bancária do outro. Isso é iniquidade. E a iniquidade mais é quando vem de geração a geração. Vem da árvore genealógica. Davi fala, eu nasci em iniquidade. Iniquidade, né? Minha mãe me deu a luz. Quer dizer, Davi diz que o pecado já estava impregnado nele desde quando ele era pequeno. Mas ele optou para o pecado? Ele optou para servir a Deus em espírito e verdade. Mas a iniquidade pegou ele em algum momento? Pegou. A iniquidade pode pegar o cristão em algum momento da vida? Pega. Mas também ela é eliminada e a pessoa se livra dela na pessoa de Jesus, porque está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que ele é o responsável em nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Iniquidade é todo tipo de pecado e ações, acredito junto, mas é mais do que isso aí. Iniquidade é quando eu sou uma pessoa que fiz um pacto com o diabo, ou sou uma pessoa que é onde eu entendo de iniquidade, que eu estudei isso aí com os grandes mestres nessa área, entendido, e eles falam que iniquidade é quando você é um pecado de família, porque iniquidade é vários tipos de pecado, mas, exemplo, um pai casou com a filha, isso é uma iniquidade genética, uma iniquidade adquirida. A filha, até ela crescer e morrer, ela vai levando consequência na vida dela por causa desse pecado. E pode haver que um dos filhos também pratique a mesma coisa. Então, a iniquidade tem que ser interrompida.
tem que ser quebrada, interrompida. Alguém tem que se posicionar e quebrar a maldição. Entendeu? Então, quem quebra a maldição na vida de alguém? Cristo. Então, por praticar esse tipo de coisa e muito mais, o amor de muitos esfriou. Já pensou o camarada é ser humano, vai para a avenida, vai para as ruas, blasfemar contra Jesus Cristo? O Salvador dele, isso é o que? Iniquidade. Isso é terrível. Então, por praticar essa iniquidade, a igreja fica encurralada. A igreja fica encurralada. E a igreja se esfriou. E quando a igreja esfria, a iniquidade pega ela em cheio e ela fica boiando, tipo, se afogando, morrendo aos poucos, morrendo. Se não tiver um salva-vida para jogar a boia, para ela puxar ela morre na iniquidade verdadeiramente. Essa é a minha visão dentro da pergunta do irmão. Tem uma coisa... Não. Tem uma coisa que é importante, tipo assim, a igreja tem que acordar, mas a igreja fica esperando uma pessoa, né? Agir primeiro. Agir, vamos esperar, um exemplo, um pastor muito famoso, puxar todo mundo e todo mundo vai. Não, eu tenho que fazer a sua parte. Fazer minha parte e me incentivar quem tá... Um animado anima o outro, um desanimado desanima o outro. O William com o mesmo pensamento, vou me animar e vou animar quem tá do meu lado, Márcio e assim por diante. Não esperar o pastor Romildo puxar toda a igreja para poder agir. Não, a igreja por si mesmo tem que pensar assim. Mas fala, Roda. É a ideia do segmento, né? Como é que fala? A questão do piolho, só anda na cabeça dos outros, que é a cabeça dos outros ali, entendeu? Uma das coisas que eu acho muito interessante nesse versículo 12 aí, é a respeito que, só para terminar aqui, quando o pastor falou muito bem aqui na sua explicação, é que dois fatores, principalmente é o que eu vejo hoje, é o que marca esse princípios de dores, que é a iniquidade do homem, a imoralidade do homem e o esfriamento do amor. Eu diria que são coisas cruciais que têm inflamado de tal maneira a igreja por dentro, que é cada um por si, cada um na sua vidinha, você não tem mais aquela, já até citei sobre isso, você já não tem mais aquela comunhão nem dentro da igreja. É filho matando pai, pai matando filho, é uma distorção da comunhão. Da moral. A afeição, Romanos, né, capítulo, não me lembro, acho que é capítulo 1, o homem sem afeição, foi entregue às suas próprias paixões e concupiscências. E isso é um marco. 2 Timóteo, capítulo 4, hein? Exatamente. Isso é um marco da nossa geração hoje. A imoralidade de Sodoma e Gomorra, que fez com que ela fosse destruída apenas 2 cidades, hoje é espalhada pelo mundo todo. Imagina como não está a narina de Deus nessa situação. A esposa de Billy Graham, isso virou uma polêmica muito grande. Ela vai dizer ali numa reunião familiar que se Deus não... Isso há muitos anos atrás, eu não era nem nascido, não me recordo a data, mas ela chega a dizer que se Deus não intervesse na situação do mundo naquela época, em 1900 e alguma coisa, Deus teria que se desculpar com Sodoma e Gomorra. Tamanha iniquidade, porque os mesmos preceitos que Deus usou para destruir aquele povo é o que a gente tem visto se espalhar de maneira mundial no nosso mundo. Então fica um alerta aí para nós, para a igreja, que, gente, pelo amor de Deus, desperte, acorda. É os últimos dias da igreja na Terra. Tudo que essa live aqui, o intuito é trazer aos nossos olhos que Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos segundos. O ponteiro que fecha meia-noite já está nas 11h59. Precisamos estar alerta. Eu quero compartilhar, nem pensei nisso, mas eu sei que o horário já foi, só quero compartilhar um sonho que eu tive essa semana atrás. Estava em uma reunião, tinha alguns obreiros e obreiras, e eu dizia o seguinte para eles: gente, Deus falou que está chegando a hora. E o segredo é vigiarmos. Ele mandou a gente vigiar. Até compartilhei com algumas pessoas. E isso remédio. Não estava pensando na live, não estava pensando, mas remédio que a gente está falando. Jesus está voltando. Precisamos estar vigilantes. E encerrando a palavra. Muito bem. Então eu quero agradecer já os meus colegas de live, que também são ministros de Deus, princípio cristão, divulgando a palavra de Deus, igreja querida, buscando alvos para Cristo. Estamos juntos aqui, ministrando a palavra do coração, mostrando as verdades bíblicas, revelando isso e mostrando coisas que não é espantosas, coisas que não é estranhas, coisas que estão acontecendo no dia a dia. Bom, a Bíblia, eu digo uma coisa, é um jornal de Deus atualizado. Todo dia, notícias novas e tudo a Bíblia está dizendo que seria aquilo daquele jeito.
e acontecer exatamente conforme está acontecendo. Bom, então eu agradeço aí a todos os irmãos que participaram. Passa os nossos links, acho que o Gabriel botou aí o link, vai colocar aí os links dos canais, para você entrar lá nesse vídeo ainda e compartilhar com seus amigos. Você não é inscrito no canal Divulgando a Palavra, no canal Princípio Cristão, no canal Querigma, então, por favor, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Eu digo uma coisa para os irmãos aí em casa, né, irmão? Nossos inscritos. Tem muita coisa ainda. Tem Muita coisa. Só está começando, né? Só se pérola. Só é a ponta do iceberg, né? Eu só queria ser iceberg aqui, Próxima live, não é de gelo. o arrebatamento da igreja. Iremos estar divulgando com antecedência para os irmãos não perderem. Será Pelo menos 4 dias, né? Forte esse estudo aí. próxima semana. Nós vamos falar com antecedência aí o dia, Horário. o horário, tá? Vamos falar sobre arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Só arrebatamento. Depois, grande tribulação. Depois, Aí as depois perguntas da das irmãs. Testemunha, né? Falar sobre isso. Então, queridos, vamos agradecer? Vamos agradecer. Vamos pedir para o Gabriel para orar agradecendo aí. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui Obrigado, aprendendo Espírito. e entendendo a tua palavra. Que teu nome, Glória a que teu Deus. Espírito Santo venha ser glorificado. Que Em seu nome nome de venha ser Jesus. glorificado, Senhor. Que almas venham se render Obrigado, Senhor. e a te aceitar como Em Salvador. nome de Jesus. Obrigado por tudo, por todas as coisas. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. O grande amor de nosso Deus, a graça de Jesus, as duas consolações do Santo Espírito, e por sobre todos os nossos irmãos, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Então, Deus abençoe. Paz do Senhor, gente. Até a próxima. Até a próxima. Forte Não percam, abraço. hein? Glória a Deus.